Alguém gostaria de fazer a prece? Fique à vontade, que quiser fazer a prece. Se não, vamos pedir ao nosso irmão aqui, né, que estão aqui conosco. Gilmara quer fazer a prece, Sérgio, Sheila. Eu faço. Faça, Sérgio. Só peço desculpa pelas palavras, porque existe essa diferença de regionalismo, tá? Tudo bem, Sérgio. Aí, não interpretem mal, por favor. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, para mais um aprendizado da sua moral e da sua doutrina. Peço também, Senhor, que os mentores aqui de todos reunidos estejam presentes para a elucidação do que nós vamos aprender hoje. E aproveitando o ensejo, meu Deus, e Mestre bondoso, para essas pessoas que estão passando por esse problema desse vírus que está atormentando o nosso país e o mundo. Que assim seja. É assim, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Que assim seja. A gente, antes de começar, tá vendo o Sérgio aí, tem um senhor do lado dele aí. E ele não sei se ele tá percebendo, mas se ele quiser perceber, é um familiar dele, tá do lado dele aí. Esse senhor tá com problema respiratório, tá tossindo muito do lado dele aí. Tem as características de Sérgio mesmo, aí muito parecido com ele. Oi, Márcia. Meu pai. Isso, Sérgio. Eu acho que é ele, viu? É meu pai. É. Tem um pigarro. Isso, tá do seu lado aí. Gente, a mediunidade é isso aí. Cada um de vocês, eu tô vendo, às vezes eu tô vendo vocês aqui, tô vendo o quarto, tô vendo a casa de vocês toda, a energia, os espíritos estão ao redor de vocês aí, eu percebo. Desculpa, viu, Sérgio? Mas eu falei assim, porque você tem um problema muito grande, que é umas dores na coluna e um cansaço. Isso é devido ao seu pai próximo de você. Sim. Ele fica muito próximo de você. E você só dorme você só dorme quando você tem uma posição na cama que o seu corpo se adequa. No final você só me dá um alô para me olhar se ele está aí de novo. Eu estou pedindo para o irmão tirar ele daí de perto de você. E você vai dormir melhor. Certo? Não, esteja à vontade. Viu? Hoje eu estou entrando aí na conversa com você. Gente, vamos lá para o assunto. E aí a gente vai conversando aí, tá bom? Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Me dê um feedback aí. Tá boa aí a apresentação? Estou vendo? Sim, sim. Ainda não, Pedro. Tô vendo você ainda. Não, 7, 8, 9. Tem 10 pessoas na minha tela. Ah, então peraí. Rafael, eu tenho que... Boa noite, pessoal. Boa noite. Apresentar agora. Pronto. Em uma janela, a tela inteira, Rafael. não. Tô vendo você ainda. Não, eu apresento a tela inteira ou uma janela? Tela inteira. Não foi ainda, Pedro. E agora? Agora sim. Ok. Very good. Oh, very good. É o meu que eu não sei falar inglês, viu? Mas eu entendi o que é very good. Tá todo mundo vendo aí, pessoal, a apresentação da quarta aula? Por favor. Tudo jóia aí? Sim. Pouquinho. Ok. Por favor, mantenha seus telefones no mudo. Ah, ó, gente, o objetivo dessa aula de hoje, nós vamos compreender os fluidos, os corpos, a sua formação, identificar as características do perispírito, que é um corpo, identificar as funções do perispírito, que a nossa aula hoje ela vai se ater mais ao perispírito e os fluidos. Mas a gente vai entender um pouquinho o nosso corpo físico. Como é que a gente forma esse corpo físico? Eu mesmo aqui, tão maravilhoso, tão bonito, né? Vim caprichado, né? Gente, ó, o autopasse. O autopasse, estou sempre colocando esse autopasse, esse modelo para vocês, porque o médium ele sente a presença dos espíritos pelo sexto sentido, né? Nós temos a visão, a audição, a olfação
e o tato. E o sexto sentido está aqui, que está em cima da glândula pineal, é que a gente sente o mundo espiritual. Então, pelo corpo físico, nós só temos só a glândula pineal. As demais faculdades nossas estão no corpo perispiritual. E é esse que a gente vai estudar hoje, ok? Beleza? Vamos lá. Então, no corpo físico, só temos só a faculdade de sentir os espíritos. Para vê-los, para ouvi-los, para estar, como eu estava agora falando com o nosso irmão Sérgio, vendo lá a casa dele, me desdobrando, aí é outras faculdades que se utiliza pelo corpo perispiritual. Bom, se eu tiver com dor de cabeça ou tristeza, dor no estômago, dor de cabeça, aquela dor de cabeça que qualquer paracetamol não passa, isso aí a gente já sabe que é presença espiritual de espíritos obsessores ou espírito que você quis ajudar alguém e ele vem para dizer a você que não se meta com a coisa. Então, frontal. Se é familiar nosso, sempre vai dar em cima da glândula timo, que é a glândula endócrina, dá em cima do cardíaco, do coração. A tristeza, a melancolia. Então, quando tem familiar perto da gente, o sinal que a gente sente é a melancolia, uma tristeza, uma saudade não sabe de quê, e assim por diante. Quando tem espírito sofredor, que não é familiar, que não é cobrador, é um sofredor que viu você na rua, você vai sentir o seu estômago, dor de barriga, cólica e assim por diante. Então, eu vou fazer o passo aqui, o outro passo, ó. Abrindo uma, a mão vem aberta, fecha e puxa, ó. Aí venho com ela aberta, puxo. Então, afastai de mim os maus pensamentos. Veio para o cardíaco, afastai de mim os maus sentimentos. Tristeza, melancolia, afastai de mim as dores. Eu faço isso pelo menos 3 vezes. 3 vezes e 3 vezes a técnica, entendeu? Feito isso, eu fecho a mão esquerda e abro a mão direita sobre a minha cabeça. E aí eu faço a prece pedindo para realinhar meus chakras e colocar as energias necessárias para me estabilizar. Isso aí é o autopasse. Não vai fazer no meio do público, mas eu sempre faço. O pessoal me chama de maluco mesmo, eu passo. Vocês não, tá todo mundo normal aí. Gente, ó, começando a aula de hoje, eu coloquei a foto dessa criança de costa aqui, em uma bicicletinha aqui, para falar para vocês que a mediunidade na infância existe. Só não pode ser exercida pelas crianças. Mas uma criança, ela desenvolve a mediunidade. E fica mais intensa quando elas completam aí, ou quando o homem começa a sentir a puberdade, ou a mulher também. Aí o plexo do chakra genésico, que fica entre a genital e o ânus, aparece no corpo físico. Mas a criança, dos seus 3 anos, dos 0 a 7 anos, ela vê mais o mundo espiritual que é o mundo carnal. E ela só é considerada encarnada quando ela completa 7 anos no corpo físico. Coloquei aí porque tem muitas crianças hoje com as faculdades mediúnicas abertas e sofrendo muito, dores no corpo, inquietação, sem dormir, irritadas. E aí o que é que os pais têm que fazer? Evangelho. Quando ela estiver dormindo, botar o evangelho ou em áudio, ou ela fazer o evangelho para ela ouvir lá, baixinho, tá? Fazer prece, pedindo para assegurar a proteção dela. Ensinar ela para ficar debaixo do chuveiro, tomando banho, pensando em coisas boas, para ela ficar sempre mudando o pensamento dela. Vai preparando sua filha, entendeu? Porque, infelizmente, não pode levar para centro espírita. O centro espírita só depois da maioridade do corpo físico. Apesar de tudo, tem muitos médios que chegam no centro com 8 anos, 7 anos. Já vi muitos assim. Bom, essas mãozinhas aí coloridas estão identificando aqui o voluntariado. No dia 28, sexta-feira agora, a gente comemora o voluntariado, né? Que é os irmãos que se prontificam em ajudar o próximo aí numa casa espírita. E eu aqui quero também aclamar todos, né? E parabenizar todos que participam de uma casa ou qualquer evento de ajuda ao próximo. É interessante, gente, porque a cidade mais velha do mundo se chama Jericó.
Foi a cidade aonde, ao redor dela, chegando entre Jericó e Jerusalém, um homem foi pego por ladrões e ali foi disposto. Por ali passou um sacerdote, por ali passou um publicano, depois um samaritano que não tinha religião nenhuma, não tinha nada, e cuidou das feridas desse homem, passou vinho em suas feridas, entendeu? E deu água de beber e deixou numa hospedagem. Ou seja, deixou em um local para ele refletir. Olha que parábola magnífica de Jesus. A todo momento a gente está encontrando gente nessa estrada de Jerusalém a Jericó. Jericó, gente, para você ter uma ideia, é a terra prometida que Moisés trouxe o pessoal lá do Egito. E chegando próximo dela, ele desencarna. E o irmão dele, Josué, consegue chegar com o povo até Jericó. Jericó está lá, que os palestinos estão brigando muito lá com o pessoal de Israel. Tem uma placa bem grande lá, com letras garrafais enormes, em aramaico, em hebraico e inglês. Que a partir daquele momento ali não se pode adentrar, principalmente o pessoal de Israel, porque pode estar colocando sua vida em risco. Essa cidade tão antiga de Jericó, gente, tão antiga, que Jesus esteve nela, que aquele baixinho, Zaqueu, que era cobrador de impostos, subiu lá numa árvore para ver Jesus, e ele disse que a salvação chegou na casa de Zaqueu naquela noite, e ele ia ficar na casa de Zaqueu, e o público que estava ouvindo Jesus falar isso, ficar todo mundo ali cochichando sobre aquilo ali. Veja que história magnífica. Então, Jericó, quando Jesus veio para a terra, já tinha mais de 9.800 anos. Somando os 2020 anos, nós temos aí basicamente quase 11.000 essa cidade mais velha do mundo, chamada Jericó. Ela existe. Bom, a nossa aula de hoje, primeiramente a gente vai falar um pouquinho da aula anterior, que foi o intercâmbio que a gente conversou aqui. Falamos das esferas espirituais, só existe 3 ordens de espírito. A primeira ordem, a gente está muito distante dela ainda, né, gente? Eu acho que estamos, porque é os espíritos que alcançaram a perfeição, como Jesus e outros lá, né? A segunda ordem são os espíritos que o predomínio espiritual sobre a matéria está maior do que o lado material. São mais do lado espiritual e fazer o bem do que ligado o predomínio à matéria. E aí só tem 4 classes. A segunda classe, superiores, terceira classe, espírito de sabedoria, quarta classe, sábio, quinta classe, benevolente. Na terceira ordem, a base da pirâmide, predomina a matéria, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que são consequentes da ligação à matéria. O homem que serve mais a Mamon do que a Deus. E aí, gente, tem 5 classes. A sexta classe são os espíritos perturbadores, batedores, faz barulho em todo canto, sempre aí, abre a torneirinha, nossa cá fica pingando, e assim, joga pé de cima. Os neutros, que nem faz o bem nem o mal, nem perturba nem nada. Os pseudo-sábios, que tem muito conhecimento intelectual, mas não tem a moral. Os levianos e os impuros. É pra gente refletir onde nós estamos nessa pirâmide aí, né, gente? Mas vamos lá. O que eu quero falar com você, relembrar, é o isolamento que o seu mentor faz na aproximação da entidade, do espírito. Não sei se estão vendo a setinha por aqui, mas vamos lá. Aqui é o corpo físico, o seu mentor vem e ele aplica no coronário aí melatonina, um hormônio sensorial, para você ficar mais sensível ao mundo espiritual. Ou seja, o duplo etérico, ele vai achatar mais e o perispírito ele vai ficar tangível, ele fica volumoso, cresce. Gente, essa melatonina que ele coloca no córtex e na parte do coronário, que vai pegar a pineal, é muito interessante que você comece a sentir a presença do espírito e todos os pensamentos dele. E aí vem a condição se nós somos médio consciente, semiconsciente ou inconsciente. Vamos lá. O médio consciente, o espírito comunicante, ele vai dar diretamente no seu frontal, ele não usa o seu laríngeo. Ou seja, o médio comunicante vai falar como se fosse ele mesmo, achando que é ele. Ele fica aquela coisa assim, não, sou o espírito, sou eu, sou o espírito.
Fica essa discussão todinha. E o semi-inconsciente, ele se desdobra um pouquinho e o comunicante vai pegar o laríngeo dele e o frontal. O inconsciente, o espírito comunicante só pega só o laríngeo dele e usa as cordas vogais dele direto. Aí ele nem lembra, mas lembra sim. Sempre lembra da comunicação. Então, só para a gente relembrar a aula anterior e sempre chamar a atenção de vocês para dar uma estudada. Gente, hoje eu queria convidá-los para a paciência, porque é a escora da paz. E todas as crises que a gente está passando hoje, com a pandemia, com todas as situações, trocar a paz por reclamação, por discussão, por intolerância, isso vai deixar para nós grande dificuldade na locomoção da vida aqui. Então não condene o mundo, ampare. A fonte de movimento assinala para todos nós que existe um manancial do bem. E esse manancial do bem, para a gente estar vivendo ele, é através da caridade. Então é isso que Chico Xavier nos trouxe como exemplo de aceitação do ensinamento do Cristo. Como é que eu vou aceitar o ensinamento do Cristo se eu não consigo entender a caridade? Difícil, né, gente? Muito difícil. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai falar dos corpos. Vou começar primeiro do corpo físico, esse que você tem, esse que aqui, ó, palpável, ok? Esse aqui que é bonitão, o seu que é bonitão também. Daí eu dando origem aí o corpo físico, a fecundação. O óvulo está ali, o esperma vem ali, atinge, a briga já está escolhido, né, gente? Pela vibração, pela frequência. Esse aqui foi escolhido pela frequência, pela vibração. Quem escolheu isso aqui, pessoal? Nós. Nosso planejamento. E aí os irmãos lá da ciência, né, da parte medicinal e espiritual, vai acompanhar essa fecundação. Ficam todos ali. Só um vai conseguir se vingar ali e fazer isso aí, essa beleza. Nesse momento da fecundação aqui, ó, que tem a fecundação, aí já está o perispírito da criança, o perispírito do anjo guardião dele, o perispírito da mãe e o anjo guardião da mãe. Então são 4 em 1. Não é interessante? E essa formação desse corpo aqui, gente, vai depender do pensamento desse indivíduo reencarnante. Quais traumas ele está trazendo? Se o perispírito dele estiver numa forma perfeita, entre aspas, com todas as condições normais, ele vai trazer um corpo físico também nessa condição. Mas se ele provocou no perispírito deformações, ele vai vir com essas deformações. Exemplo, se ele foi um irmão que teve muito rancor, muita mágoa, ódio, não conseguiu perdoar ninguém, ele deforma o perispírito. Esse irmão foi uma pessoa que bebeu demais, fumou demais, deforma o perispírito. Esse irmão praticou o suicídio, deforma o perispírito. Então tem várias maneiras para deformar o perispírito. O que a gente precisa é começar a melhorar a forma de pensar. Porque quando vier para formar seu corpo físico, se tiver qualquer imperfeição nele fisicamente, foi os seus pensamentos no momento aí. Então tá aí a proteção física sua. E tá esse momento que você sai para o mundo físico. Aí, com seu corpito aí, lindíssimo, né? Todo mundo feliz com sua chegada aí. Cheio de esperança. E aí, vamos entender esse corpo físico. Nós vamos trazer o DNA da mãe, DNA do pai. É para o corpo físico, não é para o corpo perispiritual, que é o estudo dessa noite. Estou trazendo só para vocês entenderem e deixar bem claro essa separação. Corpo físico, corpo duplo etérico, que é a energia parecido, tem o formato do corpo, que liga o corpo físico ao corpo perispiritual. E outros corpos mais. Mas vamos estudar o corpo físico.
E aí vem o DNA da mãe, DNA do pai. Do lado feminino vem a parte da intuição, passividade, percepção e sentimento. Do lado do pai, a lógica, a parte da ação, da emoção. As influências, gente, que vão dar agora do pai e da mãe, e além do seu corpo perispiritual agora vai ter influência agora no seu corpo perispiritual, no seu chakra. O pai vai influenciar aqui na glândula cônadas, que é a glândula do sexo, sexual, suprarrenal aqui em cima, depois do umbilical, e a parte da tireoide. Essa influência aqui é paterna no seu corpo perispiritual. É uma influência que, como se fosse uma bonificação, uma ajuda para você, porque você está reencarnando, vem com o seu corpo, se vier com o seu corpo com alguma deficiência, e aí seus pais têm um corpo perispiritual equilibrado, vai te ajudar também aí no seu corpo perispiritual, além do corpo físico que você recebeu. A mãe vai influenciar na pineal, olha rapaz como a mãe é, né? Na timo, que dá em cima do coração, e no baço, que é o umbilical. A presença do pai ou da mãe aí pode trazer desequilíbrios físico-comportamental para a criança. É por isso a identificação que a gente vê desse espírito, quando se identifica, o pai dele teve um problema no passado aí, e agora está vindo como filho dele. Aí tem aqueles enjoos, quando a mãe vê o pai, não sei o quê, e assim por diante. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver que a genética do pai e da mãe está no físico e também influencia no corpo perispiritual, nessas glândulas aí que a gente está vendo aí, nesses chakras, ok? Aí vamos pesquisar o livro dos Espíritos. Aí pergunta assim, Kardec, qual a causa da animalização da matéria do corpo físico? Aí ele diz, sua união é com o princípio vital. Nós sabemos que o princípio vital vem do fluido universal, que é de Deus. E esse princípio vital adentra no nosso corpo físico, transformando em fluido animal. Só temos fluido animal quem está no corpo físico. O corpo físico morrendo, a gente voltando para o mundo espiritual, a gente só tem fluido espiritual, que vem do fluido universal e a gente transforma em fluido espiritual. Quem está no corpo físico tem fluido vital animal, fluido espiritual, porque tem um perispírito. Tem dois fluidos. Quem está fora do corpo físico só tem o fluido espiritual. E aí é esse alimento que vai estar com ele no mundo espiritual. Na questão 64 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Aí os espíritos falam assim, é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Então, tudo vem do fluido universal, de Deus. Tudo. Bom, gente, esse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, indico para vocês, porque ele traz para nós o homem desencarnado no mundo espiritual. Como ele vai lidar sem o fluido vital, sem o fluido animal do corpo físico, já que já morreu. Como lidar com isso? Ele vai sentir fome, vai sentir sede, vai sentir vontade de ir para o banheiro, vai sentir vontade de tomar banho, porque a água, o alimenta o fluido animal do nosso corpo. O sono físico, as caminhadas. O alimento é o alimento, diga-se o alimento, não é feijoada, essas coisas não. Alimento de qualidade, gente. Ele faz com que renove o fluido vital do nosso corpo. Então, esses fluidos, a gente desencarna, a gente vai sentir falta dele. E aí vem a condição de a gente ficar em casa, não fica no mundo espiritual. Aí vai ficar perto das pessoas. E a gente vai ficar perto das pessoas porque o mundo espiritual, a gente, no corpo perispiritual, diferente do corpo físico, nós não temos nem língua e nem dente. Nem temos próstata para os homens, nem ovário, nem útero para a mulher. Mas a gente vai conservar o sexo do corpo físico atual.
Se eu sou masculino, eu me apresento como masculino. Se eu for feminino, me apresento como feminino. Mas o espírito, o corpo perispiritual, não tem sexo. A gente guarda pelo pensamento quem fomos nós no corpo físico. Ok? Então a gente leva isso aí. Olha, gente, como é difícil estar desencarnado. Bom, esse fluido do corpo físico, ele está associado à moral do espírito que está no corpo físico. Se é um espírito mais evoluído, esse fluido ele é menos denso, menos grosseiro. Mas ele tem propriedade física nele. Ele tem odor, coloração, temperatura. Já foi feita pesquisa na ciência mostrando isso aí, nossos fluidos. E a qualidade do fluido está ligada também à qualidade do pensamento, do sentimento individual de cada um de vocês. E ele pode ser um resultante das paixões nossas. Então a gente precisa resolver as coisas na nossa mente, para que nós não sofremos tanto no corpo físico. É por isso que muitos espíritos se debatem, bate, sem poder sair disso. Então o elemento básico desse fluido, por que eu estou falando dele? Porque é ele que vai nos dar essa condição de estar aqui animando o corpo físico. E eu tenho um duplo etérico, que é uma energia, que é um fluido, que liga esse corpo físico ao corpo perispiritual e assim por diante. Esse fluido, a gente pode perder ele quando a gente perde noite de sono, quando a gente tem raiva, temos ódio, angústia, tristeza. A gente vai perdendo esse fluido, precisamos depois recuperar ele com caminhada, alimentação, banhos de água, banhos com ervas e assim por diante. Bom, esse fluido aí é um fluido vital, ele vai energizar o corpo físico, é uma das funções dele, e também vai energizar o corpo perispiritual. Não é interessante, gente, a gente saber disto? Porque aí, ao invés de a gente ficar no quarto escuro, a gente vai sair, pegar o sol, dar umas caminhadas, pegar o ar livre, boa alimentação, frutas, alimentação de qualidade, dormir melhor, tomar banhos com ervas, que vai vir a fitoenergética, que é uma energia que vai alimentar esse fluido. Ele tem as propriedades físicas dele. A gente viu aqui, ó, odor e assim por diante, coloração, temperatura e assim por diante. Bom, o objeto desta quarta aula, basicamente, é o perispírito. Esse livro de Salminho é muito interessante. Eu já li esse livro aqui. Tem algumas definições muito legais, mas eu trouxe para vocês algumas experiências minhas como passista, né, que trabalho com passe magnético já há um bom tempo, e com cirurgias espirituais. Eu entendo um pouquinho desse fluido. E o fluido universal, cósmico, que a gente vai se nutrir dele, né, para a gente alimentar aí o nosso corpo físico e o corpo espiritual, ele pode trazer aí para nós a cura de algumas enfermidades. Então, muitas enfermidades estão no corpo físico, primeiro elas aconteceram no perispírito. É por isso que o passe magnético é uma técnica que trabalha o perispírito. Trabalha o perispírito. Aonde estão os chakras. Nós vamos ver isso aí. Na Gênesis, fala um pouco o que é perispírito. Ele diz o seguinte, que o perispírito é o traço de união entre a vida do corpo e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com o seu desencarnado. Gente, aí vem as faculdades mediúnicas, ligado agora ao plano espiritual, as vidências, a audiência. A gente pensa que vai ver os espíritos olhando pelos olhos. Não é por esses olhos. Que olho é? O olho do corpo perispiritual. Vai ouvir o espírito com o ouvido do perispírito. É dentro de você. É por isso que muita gente tem depressão, pensa em suicídio, porque não sabe e acha que está ficando louco. Transtorno bipolar, o psiquiatra vai dar para você. F43, se eu não me engano, é o código da doença aí. É o CID. Mas, gente,
Vamos esquecer um pouquinho da doença e vamos entender o nosso perispírito. É no perispírito que estão os chakras. E aí a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, em João, que Deus colocou um véu no passado. Puxa, peraí, Deus pegou meus arquivos que estão no perispírito e apagou, apagou tudo, deletou todos os arquivos nossos, estão tudo gravado no perispírito, não se perde nada. Gente, é um HD, um enxerto aí, ó, bacana. Tudo é gravado, minuciosos, tempo que a gente está passando por aqui, tudo gravado. Por isso que a gente tem aqueles sonhos que a gente, espiritual, que a gente vai no nosso perispírito e sonha vendo a gente com outro formato, com outras coisas, assim por diante. Bom, o perispírito, na Gênesis, também revela que é um elemento que constitui, que é um veículo de transição entre o pensamento e a matéria. O perispírito, a NASA, quando foi medir aí a energia de Chico, e falando sobre o perispírito, dizem que eles começaram a medir, procurar as pessoas que estavam no final de vida do corpo físico, botar na balança digital e verificaram que esse perispírito tem peso. E tem. É uma característica dele. Para as pessoas mais primitivas, para os espíritos mais primitivos, que não está naquela terceira classe ali, mais primitivo lá embaixo, mais um pouco ainda, na terceira ordem, eles pesam 20 gramas. Não é o caso seu, nem o meu. A gente já deve estar com... A gente já malha bastante, né, gente? Muda os pensamentos, estamos fazendo a caridade, a gente já não pensa mais em... Não somos orgulhosos, não somos egoístas, não temos mais raiva, ódio dentro da gente, não tem mais nada disso. Então, nosso perispírito está maneirinho. A nossa academia, que é o centro espírita, que é a igreja católica, que é a evangélica, que é o outro, a gente está exercitando muito bem. Então, precisamos urgentemente diminuir esse peso, que é a túnica nupcial que Jesus falou, daquele banquete daquele rei, que tinha um que não estava com a túnica nupcial. Então, na segunda parte do livro dos médios, que é o nosso livro, fala assim, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Gente, é interessante. Porque o perispírito tem a modelagem. Ele tem uma característica chamada modelagem, plasticidade. Ele se molda. É por isso que o hipnotizador, ele hipnotiza os espíritos, transforma em cobra, em boi, em urso, cachorro e assim por diante. Em pedra, em roupa, calçado, bolsa. Ele se transforma pela moldagem. Bem como também aquela pessoa que estava aqui no corpo físico e, por consequência, tinha ódio, egoísmo, desenvolveu o diabético, o colesterol, amputou uma perna, vai chegar sem essa perna lá e precisa passar pelo processo de ideoplastia, ou seja, uma ideia para modelar e ele sentir a energia do fluido animal do corpo físico, do médio que ele está se comunicando, e depois ele sentiu o corpo perispiritual dele, a perna dele. Porque o que ele perdeu foi a perna do corpo físico. A função do perispírito é interessante, gente. Tem essas três funções aí básicas. Ela é modeladora de forma, como eu falei. Sensitivo, é um órgão sensitivo do espírito. O espírito se comunica com a parte externa material através do perispírito. É o veículo de comunicação mediúnica e anímica. Todos nós passamos pela comunicação anímica, que é uma comunicação provocada. Quando tu vai dormir, o seu protetor, o seu anjo guardião, aplica passe em você e você se desdobra, você sai do corpo físico. Então a faculdade de desdobramento ela é anímica, basicamente para todos nós. Pode acontecer da forma mediúnica, mas ela basicamente é anímica. Então tá aí os corpos, falando do espírito, o corpo físico, a gente já viu a formação aí, básica. Eu vou colocar aqui esses dois corpos que olha, esse corpo aqui que vocês não conheciam. Corpo físico, duplo etérico, que tem o formato do corpo físico, que liga o perispírito ao corpo físico. E aqui eu estou botando o corpo mental. E aí vem por cima depois o espírito. Se formos contar aqui, nós temos 5 corpos.
Quando as pessoas falam assim, rapaz, eu tenho o maior medo de um espírito vir cortar o cordão prateado aqui e eu desencarnar. Não é assim. O desencarne é a separação, é esse corpo aqui que sai, verdinho, ó. Sai, que é o duplo etéreo. E para ele sair, todos os chakras são desligados, porque os chakras estão no corpo, nesse corpinho azul, chama perispírito. E dele passa pelo duplo etérico e vem para o corpo físico, que a gente chama de plexo. Aqui está o plexo frontal e aqui está o chakra frontal. Aqui está o coronário, plexo coronário, aqui está o chakra coronário. Aqui está o genésico e aqui está o genésico chakra, e aqui é o plexo. Que é o chakra, é um redemoinho. Ele abre, fecha, abre, fecha, abre e fecha. Ele abre aqui e chega a mais ou menos 5 centímetros. E esse tamanho aqui é a 8 centímetros. E ele gira no sentido horário. Se ele é para ficar aqui na glândula tímida, aqui, ó, o cardíaco está aqui, se ele passar para o lado de cá, se ficar desse lado aqui, não está no lugar dele certo, nós dizemos que esse chakra está desequilibrado. Ou ele pode estar no lugar dele certo aqui, porém ele não está abrindo e fechando, não está conseguindo abrir e fechando, ele está bloqueado. É a próxima aula, talvez, da gente sobre os chakras. Bom, esse corpo mental, para a gente entender quem é ele, lembra daquela passagem de Jesus chega perto de Saduceias, que chega um centurião e fala assim, Senhor, cura meu soldado. Ele estava com febre, né, o soldado. Jesus conversando com o centurião ali. Então estava conversando com o centurião, estava com o corpo físico dele, o duplo etérico ligando o corpo físico ao perispírito, beleza. E aí ele saiu com o corpo mental no pensamento, foi lá no soldado, e aí apresentou-se para ele e fez lá o tratamento do soldado e voltou e disse, vá que seu soldado está curado, do centurião. Então, o que Jesus fez? Qual foi a faculdade mediúnica que Jesus citou aqui? Veja, ele estava ali conversando com o centurião estava vendo ele, e ele foi lá no soldado e curou ele. Fenômeno de dupla vista. Por que ele foi dupla vista? Será que o soldado viu ele lá? Se viu, beleza. O fenômeno de dupla vista, gente, acontece quando a gente vai com o nosso corpo perispiritual. Então, negativo que eu falei. Jesus não foi na dupla vista. Ele foi com o corpo mental. Então, o fenômeno que ele foi lá é basicamente aí. Que fenômeno foi esse aí, pessoal? Se não foi dupla vista? Desdobramento. Ele se desdobrou no pensamento, foi lá com o corpo mental, curou e voltou. Mas se ele estivesse aqui conversando e parasse de conversar, estando aqui, ele pode ter ido com o corpo perispiritual, se apresenta, as pessoas veem ele ali, ele faz o serviço que tem que fazer e volta. Então isso é dupla vista. Bom, até aqui tudo bem? Tá cansativo, gente? Todo mundo quietinho aí na sua caminha. Bom, o espírito é o princípio inteligente. É nele que está enraigado aí os vícios, as virtudes. É esse trabalho que a gente tem que fazer, incansável. Nesse espírito também está o fluido cósmico. A gente vai pegar esse fluido, que é a energia de Deus, a energia universal. No corpo mental, é o corpo exclusivo de produção do pensamento. É esse que você está pensando agora aí. E é ele que pega a energia do pensamento, o fluido do pensamento. No corpo perispiritual, ele tem uma estrutura eletromagnética formando dielétrons de fótons, com característica vibratória diferenciada. É por isso que a gente chega na casa de alguém e diz, vixe, a energia aqui está carregada. Me deu uma dor de cabeça. Você sentiu com que corpo? Mental? Não. Com o corpo perispiritual, porque tem uma característica chamada tangível. Ele cresceu e ele percebeu as energias que estavam ali. É nesse perispírito que carrega aí uma lei, que é a lei de justiça, está ligada a causa e efeito. Uma lei natural. Então tudo que você faz, vem. Vai ter que fazer isso aí. E essa energia vem emanações perispíritas, porque são emanações do perispírito nosso. E é necessário. Está aí o perispírito com seus fluidos, né? E o espírito animando ali em fogo. Só para a gente fazer uma característica, para a gente fazer uma configuração melhor. Está aí o corpo
nosso, mostrando para você um dentro do outro. Esse tem um chakra aqui, vocês estão vendo o chakra aqui, ó. Isso aqui são o corpo perispiritual, ó. O que está por dentro azulzinho é o duplo etérico. E o pesadão na frente, escuro, é o material, o corpo físico. Olha que essa energia aqui, depois vamos ver que é a aura, né? A energia que está fazendo ao redor do corpo aqui, ó. Isso aqui, essa energia do campo magnético aqui, em Chico, segundo a NASA, tinha para mais de 1000 metros, né? Já aprendi uma composição e eu ia esquecer de falar sobre o duplo etérico. O duplo etérico é um corpinho verdinho que está ligando o corpo físico ao corpo espiritual. Ele é um pouquinho mais denso do que o perispírito. E o corpo é feito de microtubos. É interessante. Por que é feito de microtubos? Para absorver os fluidos do perispírito e vai para o corpo físico, transformando em fluido vital. Gente, é fantástico o que Deus faz para nós. E aí, gente, nele também ajuda a fazer aí a formação do ectoplasma. O ectoplasma, ele é feito pelo nosso fígado, aqui fica do lado direito, nosso fígado produz ectoplasma. Essa energia, esse fluido, é utilizada pelos espíritos para transportar materiais, que é a faculdade de transporte. É uma força radiante aí. Então vamos lá, gente. O perispírito, nesse livro aqui que eu falei de Alzheimer, ele traz as propriedades. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 propriedades. Plasticidade, ou seja, o espírito ele pega a forma do corpo físico. Vamos supor lá que a pessoa não goste muito queria ser parecido com Tom Cruise ou com Pedro. E ele vai, desencarna, fica pensando e muda o corpo dele, fica parecido comigo. Tem essa propriedade, viu, gente? Então tem espírito enganador que às vezes se transforma como fosse nossa mãe, nosso pai está desencarnado e aí vem nos enganar. Só quando ele abre o pensamento dele que a gente vê que não é ele. Acontece muito isso com as faculdades mediúnicas. É por isso que o médium tem que dar comunicação do seu mentor para sentir a energia dele, que é o fluido. Lembra que o fluido ele é matéria? Quanto mais o cara tiver a moralidade dele mais baixa, mais pesado esse fluido. Quanto mais ele está mais evoluído, melhor esse fluido. Às vezes, quando Maria Dolores vem me dar a comunicação, né, que ela usa multiplicamente o eu frontal, é uma comunicação às vezes consciente ou semiconsciente, usando meu laríngeo aqui. Como ela é um espírito já de uma ordem melhor, né, da segunda ordem, então eu sinto, pois o fluido dela espiritual, né, que ela tem um fluido espiritual, que vai atingir meu perispírito, que vai dar em cima do meu corpo físico e eu vou sentir leve. Por isso que muitos médicos falam assim, como é bom da comunicação de Maria Dolores. Quando vem um espírito doente, sofredor ali, o médium fica sentindo aquela dor ali por um certo instante, até dispersar aquela energia. Então, gente, o perispírito em densidade tem peso, eu acabei de falar, que tem uns espíritos mais primitivos, pesa 20 gramas. Ponderabilidade, ele é ponderável? Tem espírito que não consegue passar nem na parede, não conseguiu aprender ainda. Tem luminosidade? Tem luz. Penetrabilidade, já falei. Visibilidade, ele pode ser visível aos olhos? Pode.